Ultimamente os ataques da esquerda aumentaram muito contra o deputado Nicolas Ferreira. E eu andei me perguntando, será que é de graça? E eu, como já fui muito próximo de pessoas da esquerda e de movimentos de esquerda, eu sempre soube que... Eu aprendi com eles que a esquerda nunca faz nada de graça. Eles nunca dão ponto sem nó. E eu vi uma reportagem agora que me mostrou porque eles estão tão obcecados em atacar o Nicolas. Além, lógico, da inveja do sucesso do Nicolas nas redes sociais, eu acabei de ver isso. Nicolas lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais em todos os cenários. É isso que eles estão com raiva. É isso que eles estão tentando atacar. Eles estão tentando diminuir a popularidade do Nicolas para um embate pelo governo de Minas Gerais. Nicolas ganharia de todo mundo. O único com quem ele dá um empate técnico é Cleitinho, que divide os eleitores com ele. Na pesquisa, ele venceria com folga nomes como Alexandre Calil, do PSD, Alexandre Silveira, também do PSD, Aécio Neves, do PSDB, e empataria tecnicamente com Cleitinho, que, como eu já falei, divide a base de eleitores com eles. E é por isso que eles aumentaram tão drasticamente os ataques contra o Nicolas. Ele já tinha virado alvo da esquerda por causa dos sucessos dele, por causa dos vídeos dele contra o governo, principalmente o vídeo contra o Pix. Aquilo doeu muito na esquerda, aquilo doeu muito no Lula. E desde esses vídeos, a esquerda colou um alvo nele. E tem como prioridade derrubar e desacreditar ele. Chegou a tal ponto que na votação do veto do Lula, que o Lula foi massacrado na Câmara, Lula teve a votação a favor dos vetos do Lula, a favor de derrubar os vetos do Lula, é votação com quantidade de votos necessária para impeachment. Você tem ideia de quanto isso deve ter doído no governo Lula? A própria base governista votou a favor de derrubar os vetos dele. Prova que a articulação governista está morta. Mas, voltando ao assunto, aquele mentiroso do Janones, ele votou a favor da derrubada dos vetos. O Nicolas foi contra a derrubada do veto, que dizem que aumenta a conta de luz. E ele falou que ele votou contra e o Nicolas votou a favor. Ele é muito mentiroso, muito. E, lógico, 95% do PT votou a favor da derrubada do veto. Eles votaram a favor e logo depois foram para as redes sociais acusar a direita de ter votado no veto. É muita hipocrisia. É muita. Tanto que uma das máximas da esquerda é xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Eles vivem disso. E, lógico, com esse resultado de pesquisa para a disputa do governo de Minas no ano que vem, aumentou mais ainda a intensidade dos ataques contra o Nicolas. Eles sabem que perder o governo de Minas é complicado para eles. Eles sabem que se o Tarcísio concorrer à reeleição em São Paulo, ele ganha. Então, com o Nicolas concorrendo em Minas, o Nicolas ganha. E eles vão perder Minas e São Paulo. Os dois maiores colégios eleitorais do Brasil. Fora os senadores, que eles vão fazer o diabo, como eles mesmos já falaram que são capazes de fazer numa eleição. Eles vão fazer o diabo para impedir que senadores de direita se elejam. Porque eles sabem que se a direita mantiver maioria do Senado, o Supremo está em xeque. E a esquerda não tem mais articulação política. A articulação política da esquerda é pegar e recorrer ao STF. Algo aconteceu, a esquerda não está alegre com aquilo, eles não tentam articular politicamente. Eles vão direto, eles primeiro tentam subornar os deputados e os senadores, não conseguindo subornar através de emendas, eles vão para o STF. Já virou praxe. Eles estão resolvendo tudo no tapetão. E isso já é um princípio do que aconteceu na Venezuela. Executivo e judiciário se juntando e anulando o legislativo. Não se governa através do judiciário, se governa através do parlamento, que é o verdadeiro representante do povo. E o Nicolas foi o deputado federal
mais bem votado do Brasil. Então o Nicolas representa o povo. E a esquerda e o judiciário não concordam ultimamente com a opinião do povo. O povo está pensando errado. Para eles, o povo não sabe pensar. E eles estão aqui para reeducar o povo a votar da maneira correta, ou seja, neles e nos indicados por eles. O Nicolas é o primeiro alvo e o maior alvo até o momento da esquerda. Mas pode ter certeza, até a eleição do ano que vem, esses ataques vão aumentar, vão se tornar mais perigosos e mais drásticos. Eles vão fazer tudo. Eles estão acuados. E todo bicho acuado ataca da maneira que puder. Então, nos preparemos que a eleição para o ano que vem já está começando. Ou melhor, já começou.